Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de palestras espíritas. Como é a vida no mundo espiritual? É o título desse vídeo. Agradeço muito a vocês que têm assistido aos vídeos, têm compartilhado, feito comentários, têm se inscrito também em meu canal. E agradeço muito a Deus pela feliz oportunidade de levar para todos os lugares a mensagem de esperança, de otimismo e de fé que o Espiritismo nos traz. Então, como é a vida no mundo espiritual? O espírito André Luiz, em muitos livros que ele trouxe para a humanidade, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos falou muito sobre como é a vida no mundo espiritual. Talvez a sua obra mais conhecida seja o livro Nosso Lar, que foi publicado no ano de 1944. Muito tempo já mesmo. E esse livro proporcionou já a feitura de um filme, um segundo filme também está sendo feito, porque o assunto é deveras interessante e importante. Todos nós temos, no princípio, a curiosidade para saber como é que é a vida no mundo espiritual. Aos poucos, porém, conforme vamos nos instruindo, nós vamos deixando de lado a curiosidade e nos preocupando com o que fazemos aqui enquanto estamos encarnados, para aí então vermos, entendermos como é a vida no mundo espiritual. Porque na realidade, quando eu desencarnar, perderei o corpo físico, através do qual vocês me conhecem. Mas eu sou um espírito, encarnado no momento. E quando eu chegar no mundo espiritual, serei exatamente como eu sou, com as ideias que eu tenho, com as conquistas que eu tive, que foram poucas, lamentavelmente. Mas levarei também os vícios que ainda não consegui vencer. O livro Nosso Lar faz parte de uma coleção de 13 livros que se intitula A Vida no Mundo Espiritual. E o Nosso Lar, que já virou filme, conforme falamos, e será lançado em 2023 o livro Nosso Lar, o filme Nosso Lar 2, referente ao segundo livro dessa coleção. O filme será centrado em um livro chamado Os Mensageiros, um livro extraordinário também. Nessa coleção de livros, A Vida no Mundo Espiritual, o espírito André Luiz nos mostra o dia a dia da dimensão extrafísica, da maneira objetiva e clara. Ou melhor dizendo, nos mostra de uma maneira objetiva e clara. Porque o mundo dos espíritos é uma outra dimensão que está aqui ao nosso redor. André Luiz nos passa muitas informações, ensinamentos, situações e peculiaridades do mundo espiritual. E por ser este muito mais avançado que o mundo material, sim, o mundo espiritual é muito mais avançado do que o mundo material. Foi necessário adaptar a linguagem para a nossa condição, para a nossa realidade de conhecimento tecnológico, tornando-a acessível a todos. Porque André Luiz, no livro Nosso Lar, já no ano de 1944, nos falava de televisões, nos falavam de projetores, que temos hoje, mas que na época ainda estava iniciando. André Luiz nos antecipou muitas coisas que existem no mundo dos espíritos, e algumas dessas novidades que ainda não existiam aqui no plano físico, na época da publicação dos livros, hoje já estão presentes em nosso cotidiano. Porém, muitas outras só aparecerão mais no futuro. Dessa forma, ele nos fez muitas revelações. Um exemplo muito evidente disso
são as informações que André Luiz nos deu sobre o funcionamento da glândula pineal ou da epífise, aí entrando no terreno do conhecimento científico, que hoje cresceu muito, mas que André Luiz nos trouxe informações que só agora a medicina está conseguindo realmente colocar em prática. Ele, André Luiz, nos explicou muitos detalhes que a ciência médica só conseguiu evidenciar muito tempo após a publicação de suas obras. Existem artigos científicos médicos comprovando a veracidade das informações que André Luiz nos falou lá nos idos de 1944 e que a medicina descobriu décadas depois. Esses fatos nos mostram o pioneirismo da doutrina espírita, que não pretende, por essas minhas palavras, dizer-se melhor do que as outras, absolutamente. Apenas nos traz informações que outras religiões não trazem ainda, mas que estão a caminho disso. À medida que a humanidade aumenta o seu conhecimento, adquire meios que nos permite encontrar nas entrelinhas das obras de André Luiz sementes deixadas para o tempo em que a ciência e o nosso discernimento pudessem germiná-las. Porque tudo acontece dentro do devido tempo. Algumas dessas sementes já foram germinadas e outras ainda não, pois tudo acontece, repetindo, no tempo certo, minuciosamente orquestrado pelos benfeitores espirituais que velam pela humanidade. Sim, não estamos desamparados, nunca estivemos desamparados. Todas essas informações nos ajudam muito, pois entendendo melhor como é a vida no mundo espiritual, conseguiremos e conseguimos caminhar melhor, com mais esperança, mais otimismo e mais céleres caminharemos em nossa jornada evolutiva, o que já é condizente com a atual situação do nosso planeta. Isso nos mostra uma vez mais a bondade infinita de Deus, o Criador, e a sua amorosa preocupação conosco. De tempos em tempos, espíritos encarnam com essa função de nos ajudar em determinados pontos específicos do conhecimento, sendo todas as informações provenientes do mundo espiritual. Vai aqui um adendo. Comecei esse canal em abril de 2020, quando estávamos em plena pandemia, sem vacina. E a vacina, por incrível que pareça, com a ajuda dos benfeitores espirituais, foi criada em menos de um ano. Um fato inédito ainda para a medicina terrestre. Segundo conhecida a frase, existem pessoas que ajudam a pavimentar o caminho para que outras possam caminhar com mais facilidade. Isso é verdade. E uma das características do espiritismo é a de ser progressista. Ela não é estática e assim está em constante evolução. Não é melhor do que as outras religiões, repetimos mais uma vez, meus amigos, mas nos traz outras informações, nos descortina o conhecimento, nos faz libertarmos das muletas pelas quais temos usado século após séculos. A espiritualidade superior, sob a tutela de Jesus Cristo, que é o governador espiritual do planeta Terra, continua enviando muitas informações necessárias para que a humanidade dê seguimento em sua jornada evolutiva, através de muitos emissários encarnados e desencarnados, trabalhando em conjunto. Esse
é o objetivo da doutrina espírita: promover o progresso moral da humanidade. Usando novamente essa figura, descortinando-nos, abrindo a cortina para que a gente enxergue. Lembrando que o Livro dos Espíritos, que é o livro básico do Espiritismo, da doutrina espírita, inicia-se com uma pergunta. São 1018 perguntas constantes nos livros. Kardec pergunta o que é Deus. Não pergunta quem é Deus, mas o que é Deus. E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas boas. Esse é o objetivo do Espiritismo: nos abrir os olhos, nos fazer enxergar, nos tornar mais adultos. A doutrina espírita, lembrando sempre, apresenta 3 aspectos: filosofia, ciência e religião. Sim, respondendo a muitas indagações. O Espiritismo é também uma religião. E se me perguntarem qual a minha religião, responderei que a minha religião é o Espiritismo. O Espiritismo é uma religião, sim, que consta e que contém filosofia e ciência, mas é uma religião acima de tudo, pois nos permite conectarmos com Deus, o Criador de tudo e de todos. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, por ter assistido este vídeo. Fique bem, fique em paz.